Então gostaria de fazer uma saudação muito especial a todos vocês que aqui estão. Desejar uma boa e abençoada tarde e ao mesmo tempo que possamos vivenciar, fazer uma experiência verdadeiramente de construção de fraternidade e de paz. Pois nós vivemos momentos muito difíceis, o cenário internacional, tantas discórdias, tantas guerras, tanto sofrimento. E nós, como cristãos, temos uma missão no mundo. E esta missão é de sermos construtores da paz. Excelentíssimos senhores vereadores e senhoras vereadoras, representantes do povo de Aracati, reverendíssimos padres, religiosos e religiosas, representantes de entidades aqui presentes, e também a todo o nosso povo que aqui está representado em vocês, nesta sala, mas que também nos acompanha através da transmissão pelas redes sociais. Antes de tudo, expresso minha gratidão a esta Casa do Povo, que na pessoa do seu presidente, o excelentíssimo senhor Ricardo Salles, atendeu ao nosso pedido para estar aqui hoje nesta tribuna, exercendo um dos mais relevantes direitos de uma sociedade democrática, que é a liberdade de expressão. Ao entrar nesta sala, que é a minha primeira vez, algo me surpreendeu, que foi justamente ver a imagem do Cristo crucificado. E ao mesmo tempo, um sentimento de gratidão a Deus, porque nesta casa ele ainda não foi arrancado. E pedimos que nunca seja, pois será um sinal muito desastroso. Deus existe. Ele criou e sustenta o universo, a natureza e a humanidade. E no coração do ser humano, ele plantou a mais poderosa sede que jamais existiu. A busca da vida em plenitude. A eternidade já iniciada nesta nossa vida terrena. Os ritos religiosos estão presentes em toda a história dos povos e exercem a importante função de equilíbrio, não apenas espiritual, mas também psicológico e de ordenação moral e social. Mas eu não estou aqui para fazer um discurso sobre teologia, mas estou aqui como pastor que tem em comum com vocês desta casa o cuidado com as pessoas. Eis o grande motivo. O que há em comum entre nós é a responsabilidade, o dever de cuidar das pessoas,
a quem nós, líderes religiosos, chamamos de ovelhas. Vocês certamente chamarão os cidadãos. Porém, são sempre vidas colocadas sob a nossa responsabilidade. E, portanto, defendê-las nas suas necessidades, nos seus direitos, é para nós um dever. Nós, cristãos, não somos uma associação cultural em torno de uma figura mitológica que não gosta de shows, de carnaval, ou do que se queira chamar os eventos programados pela Prefeitura de Aracati durante a Semana Santa que se aproxima. Nós, cristãos, somos parte do corpo de Cristo. Uma pessoa que existiu concretamente, que nós reconhecemos o Deus que se encarnou há mais de 2000 anos, que deu a sua vida pregado na cruz numa sexta-feira que nós chamamos a Sexta-feira Santa, que permaneceu no sepulcro, no silêncio do Sábado Santo, mas que rompeu as cadeias da morte na madrugada do domingo da ressurreição. E por isso se tornou para nós a razão da nossa alegre esperança, que nós manifestamos quando entoamos o Aleluia. Realizando o mistério pascal, garantiu a salvação do mundo. Celebrar esta verdade durante a Semana Santa há séculos não é um teatro alternativo aos eventos anunciados, inicialmente intitulados Paixão no Aracati, a melhor Semana Santa do Estado. O poder público realizar tais eventos no sábado de Páscoa, no domingo da ressurreição, que fazem parte deste tempo litúrgico, que são os dias mais altos da Semana Santa, é promover o escárnio da fé cristã. Especialmente quando se utiliza recursos do povo sofrido de Aracati. Sem dúvida, vivemos numa época onde as pessoas que duvidam ou mesmo negam a verdade da fé cristã, elas podem, e a elas também é garantido esse direito de declarar o que para nós é uma infeliz descrença. E isso fazem abertamente, sem restrição nem constrangimento. Por outro lado, o fato de o Estado ser laico, isto é, não professar uma religião oficial, não significa interferir no direito à crença e proteção à liberdade de culto. Pelo contrário, significa não afrontar a sensibilidade religiosa, especialmente numa nação predominantemente cristã como o Brasil. E isso sem contar a religiosidade fortemente presente no nosso povo cearense. Mas vamos aos fatos que aqui me trazem. Tomando conhecimento do anúncio da promoção de eventos que a Prefeitura de Aracati
com os slogans de propaganda Paixão no Aracati e Melhor Semana Santa do Estado. No primeiro momento, pela iniciativa dos nossos padres que aqui trabalham, o pároco, o padre Antônio Ronaldo, o padre Israel e o padre Djavan, que emitiram uma nota de reprovação a tal movimentação. Esse foi o primeiro momento. Mas logo em seguida, tivemos uma grande repercussão jornalística dada ao fato. Como cristão, e aqui nós temos tantas denominações, não apenas a Igreja Católica, mas outros irmãos e irmãs que professam a fé cristã, eu também, como cristão católico, bispo diocesano desta diocese de Limoeiro do Norte, a qual pertencem as paróquias de Aracati, Nossa Senhora do Rosário, aqui na cidade, e a paróquia de Santo Antônio, em Majorlândia. Tenho a missão de proteger e defender os valores e a tradição cristã. O povo de Deus e a cada pessoa desrespeitada em seu direito de viver a sua fé, e isto muito me honra. E como tal, me pronunciei repudiando tal absurdo e conclamei o povo cristão e os cidadãos de bom senso e boa vontade a também se posicionarem. Isto através das mídias sociais e abaixo-assinados, tanto físicos como através da internet. E nós temos uma indicação muito concreta. Não são interpretações, não são posições partidárias, extremistas, inconsequentes, simplesmente para provocar desunião, desavença e discórdia. Mas nós temos a voz do povo. Nesse abaixo-assinados virtual, nós já temos mais de 105.000 assinaturas. Creio que é um sinal muito claro do que pensa o nosso povo. E além de todas essas manifestações, me senti também motivado a solicitar o uso desta tribuna e buscar outras medidas cabíveis, a fim de que fosse respeitado esse momento tão sagrado da nossa fé. Momento que exige uma atmosfera apropriada, o que naturalmente implicaria no adiamento de todos os referidos eventos como foram previstos. Desde o primeiro momento que os nossos padres se manifestaram como bons pastores à frente de um rebanho que tem direito de viver a sua fé e de forma digna. Em nenhum momento, nem eles, nem todos nós, que nos unimos naturalmente, manifestamos uma exigência da não realização de tais eventos. Não cabe a nós. Mas aquilo que não é admissível é que tais eventos sejam colocados
como alternativas e, portanto, naqueles momentos sagrados. A lógica mais simples de uma pessoa que nem tem tantos estudos, mas que tem sabedoria, compreende que a Semana Santa não é um conjunto de dias feriados. Semana Santa. Se nós, cristãos, conseguimos o direito garantido pela lei, e não a lei da igreja, simplesmente. A nossa Constituição e a lei que nos garante, sobretudo naquela Sexta-feira Santa, sermos dispensados de nossas atividades de trabalho, de escola, com uma única finalidade: termos condições de mergulhar neste momento através da liturgia, da oração. E um direito que os cristãos conseguiram, não de forma egoísta, porque é um direito que todo cidadão usufrui, inclusive aqueles que não têm fé. Se fôssemos aplicar uma justiça rigorista e rigorosa de defesa desse nosso direito, quem não é cristão, naquela sexta-feira deveria trabalhar e não fazer carnaval. Porque quando é feriado para uma categoria específica de trabalhadores, por exemplo, funcionário público, que recebe este privilégio por causa do seu trabalho, de ter naquele dia um feriado, uma folga. Só não vai trabalhar ele. Os demais trabalham. Então esse direito que nós conseguimos é um benefício para toda a nação. E por que não sermos respeitados nisso? Porque agora devemos fugir para poder celebrar com dignidade aquilo que é mais sagrado da nossa vida. Porque quando se promovem determinados eventos dessa natureza, a atmosfera não é apenas ali, naquele quadrado, mas é em todo o município. E servindo de mau exemplo para outros, que infelizmente vão se contagiando. Nós não estamos pedindo um favor. Nós estamos lembrando um direito. Infelizmente, apesar de toda uma grande manifestação contrária, até o momento este pedido não foi ouvido ou considerado, nem atendido pelo senhor prefeito. Além do fundamental, que é o caráter religioso, que representa a base da vida e da sociedade, há outros aspectos sociais e econômicos envolvidos. Diante de tantas necessidades básicas da população não atendidas, na saúde, educação, e que todos nós conhecemos. E sob o pretexto de dinamizar a economia local, promover eventos que importam em contratos com cifras astronômicas. Todos nós sabemos
apenas para os artistas, mais de R$1 milhão, e os quais receberão por minuto muitíssimo mais do que um trabalhador comum ganha em um mês de trabalho. Isso variando de 90 a 350 mil. E sem contar os outros gastos. Certamente, há outras maneiras eficazes de aplicar tais verbas, fomentando a economia local, a fim de beneficiar o povo de forma digna e sustentável. Vale lembrar que promover a aglomeração de pessoas neste momento é, no mínimo, uma atitude temerária, pois as trágicas consequências da pandemia do Covid-19. Um gestor consciente de sua responsabilidade, inclusive sanitária, jamais poderia deixar de considerar a possibilidade de expor a população a tamanho risco. Ocorre, no entanto, que o prefeito está prestes a repetir o que fez em novembro passado, aglomerando, não respeitando os protocolos sanitários. O que ensejou a propositura da ação civil pública proposta pela 3ª Promotoria do Ministério Público de Aracati contra o mesmo prefeito por infração de medida sanitária preventiva. E que há toda essa fundamentação daquilo que estamos dizendo, e que levaríamos muito tempo para poder aprofundar, mas vocês, que são responsáveis e conscientes e acompanham a vida do município, devem muito bem ter consciência. Como lembramos, mais de 100 mil pessoas já assinaram o abaixo-assinados. Grupos e entidades cristãs, católicos, evangélicos, e aqui poderíamos citar uma longa lista, se mobilizaram, estão se mobilizando. Notas de repúdio foram emitidas por entidades como a CNBB Regional Nordeste 1. Inúmeras postagens foram veiculadas em páginas e perfis nas redes sociais e assim por diante. Não só católicos, não só cristãos de um modo geral, mas milhares de pessoas de bom senso se posicionaram contrários a esta infeliz ideia e iniciativa. O povo de Deus se mobilizou. Mas, infelizmente, o senhor prefeito pensou que poderia conciliar o inconciliável. A verdade é que não houve, até o momento, o real cancelamento de tais eventos. E reforçamos, não é a questão dos eventos em si. No Brasil, a terça-feira de carnaval, mesmo sendo até um ponto facultativo, mas se tornou um feriado, justamente para se fazer o carnaval. Em nenhuma comunidade cristã se constatou algum tipo de movimento para impedir que aquela terça-feira de carnaval fosse carnaval. Sempre respeitamos. Até mesmo, em muitas situações, nós somos obrigados a mudar horário de missa do habitual. Por quê?
porque vai passar o carnaval na hora da missa. Mas não vamos fazer um protesto para mudar a hora do carnaval. Mudamos a hora da missa. Quantos grupos se retiram, vão para longe das suas cidades para poderem estar no momento de oração, porque lá onde moram é carnaval. Que injustiça! No dia do carnaval, todos somos obrigados a respeitar. No dia mais importante da nossa fé, o Tríduo Pascal, somos desrespeitados descaradamente. Como é do conhecimento de uma grande maioria, não estou fazendo interpretação. Não estou defendendo posições políticas. A minha iniciativa em comunhão com a Igreja Diocesana é coerência com a nossa missão. Em relação à verdade, à justiça, à fraternidade, o respeito às pessoas, sobretudo as mais pobres. Nas redes sociais, o prefeito tentou induzir em erro a população, falando em cancelamento, quando de fato apenas adiou o show da madrugada da sexta-feira para o sábado. Mas manteve toda a programação do final de semana, o que nós chamamos o sábado de Aleluia, Vigília Pascal e o domingo de Páscoa. E ainda querendo nos convencer que são eventos localizados e controlados num determinado ambiente que não trará prejuízos para quem esteja nas redondezas. Uma semana antes, já temos ruas interditadas. O que significa? E assim, cometendo mais uma afronta, agora a boa-fé do povo e a inteligência daqueles que se levantaram contra tal descalabro, inclusive o bispo. Graças a Deus, graças às orações e à mobilização de pessoas de fé, de pessoas de bom senso e boa vontade, temos contado com o apoio maciço da opinião pública, do povo cearense e de outras localidades, o que demonstra que a consciência religiosa cristã está muito presente ainda na população brasileira. Encaminhando-me para o final de minha fala nesta Casa do Povo, venho fazer 2 pedidos. O primeiro, exercendo o seu papel, a missão que o povo confiou a esta casa, de controle externo dos atos políticos e administrativos em frontal desacordo com a vontade popular. Eis o meu pedido. Tomem as devidas medidas para o cancelamento de tais eventos neste momento totalmente inapropriado. E o verdadeiro cristão não é aquele que luta olhando para o seu umbigo. Mas o verdadeiro cristão
é aquele que sabe que a vida de cada pessoa é um dom de Deus. E a vida não é apenas um aspecto, mas a vida deve ser considerada na sua totalidade. Então não é apenas um grito desesperado de alguém que vai se sentir incomodado porque enquanto celebra a missa tem um som do seu lado. Isso é muito pouco. E se torna até ridículo. Mas nesse momento que nós vivemos, que não podemos nem falar de pós-pandemia, os números indicam. E por isso peço que tome as devidas medidas, porque é totalmente inapropriado esse momento, quando inclusive se tornam patentes outras necessidades mais urgentes de uma boa gestão do dinheiro público. O segundo e último pedido. Aprovem uma lei que torne proibido permanentemente a realização de quaisquer eventos de estilo carnavalesco no período da Semana Santa. Incluindo o Tríduo Pascal, pois, infelizmente, algumas pessoas, até mesmo que se declaram católicas, parecem lhe faltar um catecismo básico, que Semana Santa é a semana, não é um dia, que começa no domingo de Ramos e termina no domingo de Páscoa. E assim incluam a Semana Santa no calendário municipal, por uma lei municipal. E também como patrimônio cultural e material. Agradeço a atenção e que Deus os abençoe. Então, uma palavra final de agradecimento por essa experiência, né, que fizemos, onde, como o senhor bem lembrou, se cresce no compromisso, mesmo com as limitações, né, no compromisso de garantir o direito, né, de se expressar. Né? A gente vive no mundo com essa dificuldade de escutar, que todo mundo quer falar. Claro, todo mundo tem o direito de falar, mas também tem o dever de escutar. E é justamente nesse dinamismo, né, de ouvir o outro e também aguardar e esperar que o outro nos escute, que a gente pode criar as pontes necessárias. A impressão que eu fico muito positiva, independente de posicionamento, né, que não vim aqui fazer defesa nem de um lado nem de outro, está claro isso, é que todos nós estamos de acordo no ponto fundamental, que é a busca do bem da população. E para mim fica ainda mais claro que ninguém de nós, nem aqui da tribuna, nem os vereadores, nem o nosso povo aqui presente, está contra aquilo que é o melhor para a nossa cidade. De forma nenhuma. Inclusive os eventos. Ninguém é contra. Desde o início, já com os nossos padres, nos seus pronunciamentos, nunca se fez uma exigência de não eventos,
mas sim aos nossos direitos. E, portanto, ninguém está aqui lutando para impedir o bem da sociedade e da população de Aracati. Mas é preciso ter caminhos adequados para isso. Muito obrigado.